E se tudo aquilo que você odeia nos outros fosse apenas o reflexo grotesco daquilo que você se recusa a ver em si mesmo, e se o inimigo que você combate com tanto fervor, com argumentos, ressentimento e ironia, jamais tivesse existido fora da sua própria mente, talvez você nunca tenha olhado de fato para o outro. Talvez tenha apenas projetado nele o vulto daquilo que não suporta carregar dentro do seu próprio abismo. O que chamamos de julgamento pode ser apenas uma vingança inconsciente contra partes de nós mesmos que desejamos aniquilar. Mas o problema é que a sombra, essa criatura silenciosa e disfarçada, jamais morre. Ela apenas muda de rosto. Você já se perguntou por que certas pessoas despertam uma fúria desproporcional, um incômodo visceral, uma repulsa quase sagrada? Não são elas que o perturbam. É aquilo que elas desenterram em você. Algo antigo, algo proibido, algo que você enterrou sob o verniz da moral, da boa educação, da imagem que deseja sustentar. O outro torna-se o palco onde encenamos, sem saber, a nossa tragédia mais íntima, aquela que escrevemos com medo, censura e silêncio. E quando a cortina se abre, quando o espelho se ergue, não suportamos o que vemos. Então apontamos o dedo, mas o dedo treme. Não é curioso que o que mais nos enfurece nos outros quase sempre ecoe uma culpa antiga, uma vergonha não digerida, uma verdade inconveniente que grita em segredo, como se a vida tivesse um método cruel de nos lembrar daquilo que negamos. Como se cada encontro com o outro fosse, na verdade, um confronto com uma parte de nós que clama por reconhecimento. Somos vítimas de um truque psíquico, uma arquitetura perversa onde colocamos nos ombros alheios a lama daquilo que queremos manter limpo em nós. E chamamos isso de justiça, de bom senso, de racionalidade. Mas no fundo, é medo. Medo de olhar para dentro. Afinal, quem é você quando ninguém está olhando? E mais ainda, quem você se torna quando está olhando para os outros? A sombra não é um conceito, é um fenômeno visceral, uma força primitiva que escorre por debaixo do verniz civilizatório e escâncara, em lampejos desconfortáveis, o que há de mais autêntico e inconfessável em você. Você não a controla, você a exila. E é justamente nesse exílio que ela se fortalece, porque tudo que é banido retorna, não como um sussurro, mas como um grito mascarado na pele de alguém que você vai detestar. Então a pergunta que fica, e que talvez você passe a vida inteira evitando, é esta: o que você está vendo no outro que é, na verdade, uma fuga de si mesmo? Onde termina a imagem alheia e começa a projeção do seu inferno particular? E se tudo isso que você chama de realidade for apenas o reflexo distorcido da sua própria recusa em se ver nu, você pode sair agora, ou pode continuar. Mas saiba, daqui em diante, nada mais será o que parecia ser. Porque a sombra já sabe que está sendo observada, e ela não perdoa o despertar. Quantas vezes você confundiu sua raiva com justiça? Quantas vezes chamou de caráter do outro aquilo que era, na verdade, um espasmo do seu próprio desprezo mal resolvido? Não é fácil admitir. Não há glória nem conforto em reconhecer que o monstro que você jurou combater lá fora talvez tenha nascido dentro. Mas é justamente aí que começa a verdadeira travessia. Quando o dedo que aponta começa a tremer, e você percebe que o que te enoja no outro não é a sua diferença, mas a semelhança insuportável. A sombra não grita com palavras, ela sussurra com repulsa, com antipatia, com aquela sensação incômoda de não fui com a cara. E cada vez que você sente isso, um espelho se ergue. Você pode quebrá-lo com argumentos, com sarcasmo, com distância, mas mesmo assim, ele volta. Porque a sombra sempre volta. Ela está nas expressões que você não suporta, nos gestos que te irritam, nas escolhas alheias que você julga como fraqueza, como vulgaridade, como loucura.
Mas se tudo isso fosse apenas o reflexo de um desejo seu que foi amputado, uma parte sua que foi silenciada na infância, distorcida pela moral, punida pelos olhos dos pais, pelas regras da religião, pela máquina de culpa que chamamos de sociedade, a repressão não elimina, ela desloca. E aquilo que não pode viver em você passa a respirar no outro. O outro então se torna o criminoso simbólico que você precisa punir para manter viva sua versão aceitável. Mas toda punição emocional é, no fundo, um grito por libertação. Você não quer puni-lo, quer absorvê-lo, quer, inconscientemente, abraçar aquilo que ele representa, mas isso te apavora. Porque aceitar que a sua sombra está viva é reconhecer que você não é tão puro quanto acredita. É admitir que, por trás da sua compaixão, há também sadismo, que por trás da sua fidelidade há desejo de fuga, que por trás do seu sorriso há um impulso assassino, metafórico, mas real. Você ama a sua imagem ideal, mas ela é apenas metade da história. E viver com metade de si é morrer um pouco a cada dia. Você acredita que controla suas reações, suas emoções, seus juízos. Mas isso é mentira. O inconsciente decide antes que você pense. E a sombra age antes que a sua ética consiga intervir. Ela projeta sem pedir permissão. Ela escolhe o alvo, veste o rosto do outro com sua culpa. E você chama isso de intuição. Mas é apenas medo se disfarçando de certeza. Observe-se em silêncio, naquele instante em que você odeia alguém. Perceba como há algo quase sagrado nessa fúria. Um alívio sombrio, uma excitação mórbida. O desprezo tem um sabor familiar, quase viciante, porque ele reafirma a sua identidade, mas uma identidade construída sobre a exclusão do que é inaceitável. E quanto mais você exclui, mais frágil se torna. A sombra não aceita ser esquecida. Ela sabota, ela emerge nos sonhos, nos lapsos, nas reações desproporcionais. E mais cedo ou mais tarde, ela toma o leme. É por isso que há pessoas que, do nada, destroem suas vidas. Trocam tudo por um gesto impensado. Porque a sombra esperou. E quando o ego cochilou, ela agiu. E agiu com a força acumulada de todos os anos em que foi negada. E então você pergunta, mas o que eu faço com isso? Como se houvesse uma resposta rápida, limpa, civilizada. Mas a sombra não se dissolve com frases prontas. Ela precisa ser olhada, sentida, reconhecida, integrada, não como um inimigo, mas como um exilado que tem uma verdade para te contar. Uma verdade que talvez te liberte. A raiva que você sente pode ser apenas o grito de uma parte de si que quer existir. O ciúme pode esconder um desejo antigo de ser visto. A crítica que você faz ao outro pode conter o reflexo distorcido de um impulso que você mesmo gostaria de viver, mas teme. E se você ousar encarar isso de frente, sem medo do que verá, talvez perceba que o inferno que você teme é apenas uma parte de você clamando por luz. Porque aquilo que mais condenamos, muitas vezes, aquilo que mais implora por redenção. E nesse instante, se você não fugir, algo se parte por dentro. E algo, finalmente, começa a nascer. E assim, quando o silêncio finalmente se instala, algo persiste. Não é resposta, nem conclusão. É o rastro de uma verdade que talvez sempre tenha estado ali, mas que agora se revela com outra face. Você sente, mesmo sem saber nomear, uma leve fratura na sua forma de ver o outro e de se ver. Talvez comece a desconfiar que os rostos que você julgava reconhecer eram apenas máscaras esculpidas pelo espelho quebrado da sua própria alma. E que, ao rejeitá-los, era a si mesmo que lançava de volta à escuridão. Há uma ferida antiga que pulsa sob cada julgamento. Uma fome secreta escondida atrás de cada acusação. E ao perceber isso, o mundo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um teatro de reconciliação entre sombras esquecidas. Você começa a lembrar,
de olhares que incomodaram, de vozes que te feriram sem motivo, de sentimentos que não cabiam no vocabulário da lógica. Tudo isso agora volta, não como ameaça, mas como chave. Porque o que antes parecia externo, hostil, separado, revela-se como parte de um ciclo mais profundo, uma dança invisível entre que você é o que sempre tentou não ser. A sombra que você perseguiu era o seu próprio reflexo disfarçado de inimigo. E talvez a redenção nunca tenha sido eliminar esse reflexo, mas aceitá-lo, integrá-lo, honrá-lo. Afinal, o que é luz sem contraste? O que é verdade sem conflito? O que é você, sem sua própria sombra? Se há algo que pode ser resgatado deste mergulho, é a consciência de que não há separação real entre o que te fere e o que te forma. O outro, esse estranho tão íntimo, é o espelho sagrado das suas ruínas não visitadas. E cada gesto de repulsa pode ser, secretamente, um pedido de socorro da parte sua que ainda vive exilada. Comece a escutar com outros ouvidos, a ver com outros olhos, a sentir com o coração nu. A cada emoção que te atravessa, pergunte-se: o que dentro de mim está sendo tocado agora? Pois aquilo que mais te perturba é também o que mais precisa ser amado. E se tudo isso for um chamado, não para mudar o mundo, mas para atravessá-lo com mais presença, mais coragem, mais verdade. O caminho da consciência não é feito de certezas, mas de honestidade diante da própria complexidade. Aquele que reconhece a sua sombra não se torna fraco, torna-se inteiro. E quem é inteiro não precisa mais destruir ninguém para sentir-se em paz. Porque entendeu que o conflito lá fora só existe quando se recusa o pacto com o que habita aqui dentro. E nesse instante, você não é mais um espectador, é um alquimista silencioso, um reconciliador de opostos, um portador da verdade que não precisa gritar para ser ouvida. Se algo aqui tocou você, não guarde, expanda, compartilhe este vídeo com quem ainda vive às cegas dentro de si. Escreva nos comentários o que a sua sombra quer dizer hoje. Curta, inscreva-se, não como quem segue um canal, mas como quem decide caminhar com outros que também se cansaram de fugir de si mesmos. Porque toda transformação começa com um gesto. E às vezes, esse gesto é só ouvir aquilo que sempre esteve gritando em silêncio.